Muito que bem, meus caros e minhas caras, estamos começando o Desperta ICL de hoje, 7h01 da manhã. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Hoje estamos em viagem, estamos no nosso maravilhoso estúdio aqui em São Paulo. Aliás, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, estarei lá no ICL Notícias, primeira edição, com o meu camarada César Calejon, tá bom? Então fiquem ligados aí, fiquem ligadas que temos uma manhã intensa de notícias aqui. Olha só, ontem, um pouco antes de dormir, que eu já deveria ter ido dormir, finalmente aqueles arquivos enviados pelo Twitter para o congressista norte-americano lá, o amigo do Elon Musk, foram liberados na internet e a gente vai fazer aqui o que eu prometi que ia fazer, né? A gente vai fazer jornalismo. A gente trouxe aqui algumas coisas muito importantes e vocês vão entender por que é que eles não soltaram todos os arquivos antes de publicar aquelas matérias do senhor Michael Shellenberger, que eu já classifiquei elas cientificamente, inclusive aqui, como matérias vagabundas, né? Isso é uma classificação científica, não é a minha opinião sobre as matérias. Tem matérias espetaculares, tem matérias ótimas, tem matérias nota 6, tem matérias ruins e tem matéria vagabunda. Aquelas lá eram reportagens vagabundas, a gente já desmontou todas elas aqui, mas agora, finalmente, todo mundo pode ter acesso a todos, e eu vou colocar entre aspas, todos os arquivos do Twitter, porque a gente não sabe o que o Twitter filtrou ali e o que não filtrou, né? O Twitter mandou várias medidas judiciais que foram pedidas pelo Brasil para a plataforma, para um congressista dos Estados Unidos, que é um cara que participou do 6 de janeiro, tentativa de golpe lá de Estado dos Estados Unidos, um cara desse... esse congressista dos Estados Unidos, gente, eu já vou explicar, mas é tipo um biaquices, sabe? Vamos colocar a coisa como ela tá aqui. Os caras mandaram por um biaquices lá, né? E aí, agora a gente tem acesso a tudo, e agora a gente vai falar sobre tudo. E a coisa não ficou muito boa não pro pessoal da extrema-direita. Ontem estava todo mundo batendo pino no Twitter, né? Escândalo, não sei o quê, ninguém conseguia dar uma manchete do escândalo. Aí eu fiz um favorzinho de lá, dar 2 manchetes, porque ninguém é de ferro, né? Consegui dormir 1h30 da manhã, tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e muito mais. Olha só, muito bom dia para quem nos acompanha na TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, na TV Quirimurê, lá na Bahia, Salvador e Grande Salvador, TV aberta também, se você quiser nos acompanhar pela televisão, você pode fazer isso em São Paulo e em Salvador, sem gastar a sua preciosa, amada, cara e péssima conexão de internet, não é mesmo? E se você também quiser nos acompanhar, nós estamos ao vivo no bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos acompanha lá na Rádio Brasil Atual e também para quem nos ouve lá na Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis. Se você está chegando por aí nas redes sociais, nós estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram e no YouTube, nos canais do ICL, do Eduardo Moreira e também do Leandro Demore. Você pode chegar por aí, deixar o seu like, ativar o sininho, assinar o canal, dar 3 pulinhos, comer 5 sementinhas de romã, pular 7 ondas. Mas se não quiser fazer nada disso, simplesmente pega o link de compartilhar e compartilha este programa para as pessoas que você ama e também para as pessoas que você odeia. Por que não? Porque elas podem ter acesso a informação de qualidade e se tornarem pessoas melhores. E aí você vai começar a amá-las. Veja que coisa, esse programa ele promove também o amor, né? É um programa importante também nesse sentido, neste quesito, né? É um programa, digamos assim, é um correio sentimental noticioso, né? Então você pega aí o link de compartilhar, pode clicar no botão onde está escrito o que, Guilherme? Está escrito o que no botão? Compartilhar, Guilherme. Like. É inacreditável. Eu sinto saudades de Pedro Falcão e do Jimmy porque eles falam as coisas certas e não atrapalham o programa quando a gente está no ar. Muito bem, mas estamos em São Paulo, a gente tem que se virar, né, com o Guilherme, que praticamente a gente, hoje é o Desperta Série B, né, Guilherme? O Desperta da Série B, mas eu como, o Desperta do Santos, mas eu como gremista já estou acostumado a jogar a Série B, inclusive por 3 vezes, né? Então não é novidade nenhuma. Aliás, o Grêmio ganhou o jogo ontem, né? Do Atlético Paranaense por 2-0, o que me dá uma certa alegria e uma certa tristeza para o pessoal do Santos, né? O nosso querido amado Caio, aqui, nosso querido, e o nosso Chico Sá, porque quem fez o segundo gol foi Soteldo, que deveria estar jogando no Santos, mas não está. Tá bom? Muito bem, vamos lá então, galera, que tem muita notícia no programa hoje. Vamos lá
Rio Grande do Sul deve ter temperaturas mais baixas do ano com chegada de frente fria e ciclone. Está chegando o outono no Brasil todo. A mínima pode chegar a 1 grau na Serra, em São José dos Ausentes, lá no Rio Grande do Sul. Graças a Deus eu não moro mais na Serra Gaúcha, né? Se bem que eu sinto saudades do frio. Com a chegada de uma frente fria acompanhada de um ciclone extratropical, o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, deve ter nos próximos dias as temperaturas mínimas mais baixas do ano já registradas até agora, segundo o Climatempo. Em São José dos Ausentes, a temperatura pode chegar a 1 grau nesta sexta-feira. Já em Porto Alegre, as mínimas ficam entre 12 e 14 graus até domingo. O Climatempo afirma que, além das temperaturas baixas, os pontos mais altos da serra têm risco de geada. Portanto, está começando de fato o outono. Espero que a gente tenha um inverno bom esse ano também para matar o mosquito da dengue, né, que está incomodando todo mundo aí. Permitir que mostre notificações? Não. Bloquear? Muito bem. Sai. Muito bem, legal. Frio e risco de geada, aqui no site do Climatempo, se você quiser conferir mais especificamente na sua região, na sua cidade, tem exatamente os dias e os locais e as temperaturas onde teremos muito frio e risco de geada no Brasil nos próximos dias, e isso inclui, inclusive, lá áreas do Paraná, de Santa Catarina, até Curitiba, né, até lá para cima, tá bom? Muito bem, efeitos do El Niño, que efeitos o El Niño trouxe e o que esperar do Laninha nos próximos meses, uma matéria da BBC Brasil, publicada lá no G1 também, para quem quiser ver como vai ser o clima esse ano. Cada vez mais importante para a gente sacar como vai ser o clima, porque a gente precisa muitas vezes se precaver de enxurradas, deslizamentos e aquela coisa toda, né? Então, aqui no G1, na capa do G1, tem uma explicação sobre como vai ser a mudança do clima este ano no mundo. Se vocês quiserem dar uma olhada, está lá na capa do G1, né? Muito bem, olha só, gente, uma coisa muito legal aconteceu ontem no Twitter. O Twitter não presta para nada, você sabe, né? Mas às vezes ele funciona para alguma coisa. Então é o seguinte, ontem, eu até falei no programa aqui, o IBGE começou a vender o mapa, o mapa da discórdia, né? O mapa que tem o Brasil no centro. Vocês viram esse mapinha bonitinho, né? É o mapinha, o mapa mundi, né? Mas aí ele tem, como fazem os japoneses, vários outros países e tal, em vez de ser aquele mapa mais conhecido, que a gente tem assim a América, a Europa, e meio que tem o Oceano Atlântico meio que no meio, na meiuca ali, né? Tem o Brasil na meiuca, né? Muita gente ficou muito furiosa nas redes sociais, no que, aliás, a gente poderia contratar o IBGE para criar essas polêmicas no Twitter. O Twitter seria um lugar muito melhor se a grande polêmica do dia fosse a posição do Brasil no mapa, né? Muita gente não sabe, eu expliquei no programa ontem também, eu acho que isso é importante, vocês podem até fazer corte sobre isso e mandar para as pessoas, mas antes da gente entrar na notícia bacana do dia aqui, não percam isso de vista. Eu sei que tem gente que já sabe, às vezes as pessoas reclamam, Guilherme, que eu explico demais aqui as coisas. Mas eu prefiro explicar demais do que as pessoas não entenderem. Então, vocês viram o mapa. O mapa é uma representação em 2D. Você viu o mapa, né, Guilherme? É uma representação em 2D. Tem o Brasil no meio, assim. Vocês passaram no rolê. Então, tem uma coisa importante que eu falei no programa ontem, que muita gente não sabe. A Terra, ela é redonda. E ela, Guilherme, ela gira. Ela fica girando. Então, quando decidiram colocar o Brasil no meio, é como se tivesse tirado uma foto da Terra num momento que você está vendo a Terra ali e ela girou e parou o Brasil ali. Tá? É que muita gente realmente não sabe, então eu estou explicando aqui, gente. A Terra, ela é redonda, não é bem redonda porque ela é meio achatada nos polos, né? É meio oval. Ela é. Aliás, tem um globo terrestre aqui, se eu soubesse eu tinha pego ele aqui, o globo terrestre da Gabi, não sei se pode mexer. A estante da Gabi aqui posso levantar, pegar ali? Ó, vou ter que fazer isso, né? Pera aí. Pronto. O programa está no ar, tá, gente? Eu só não estou aparecendo. Olha aqui que beleza, eu não sabia que tinha. Olha aqui. É assim, para quem não sabe, tá? É assim, ó. É assim. Daí o que o IBGE fez? Eu vou explicar, porque tem gente que não entendeu. O IBGE pegou e quando ficou rodando assim, imagina se o tio do IBGE, o senhor IBGE, estivesse lá fora tirando uma foto. Aí quando o Brasil ficou bem na meiuca, tá aqui o Brasil, ó, ali ó, tirou a foto assim, pá! E aí pegou esse mapa aqui e espichou ele para um ladinho e para o outro. É incrível, não é, gente? Que legal esse globinho aqui, eu vou roubar esse negócio aqui, ó, Guilherme. Vou botar no bolso já aqui. Eu vou deixar aqui já.
A Gabi não vai ver, né, cara? A Gabi não assiste o Desperta. A Gabi tá dormindo essa hora. Então, aí, o mapinha tá à venda lá no site do IBGE. 10 merréu custa. 10 merréu, tá? Baratinho, né? Pra você ter na sua casa. Mas aí, uma galera no Twitter foi reclamar no Twitter. E, aliás, o Vinícius Moura, vocês podem ver o símbolozinho dele ali, ó. Pra além de tudo, é o quê? Um comunista safado. Olha lá. Um comunista safado foi lá reclamar no Twitter. Descola um cupom de frete grátis pra gente aí, kkk. E aí eu marquei o IBGE e os Correios. Falei, pô, dá uma força aí, IBGE. E os Correios responderam, Guilherme. Olha que coisa mais fofinha, né? É do caralho, olha aqui, ó. É cupom de desconto que vocês querem? Então é pra já. Temos uma modalidade de frete econômico para todo mundo poder receber o mapinha do IBGE por menos de R$10 em todo o país. Em breve a opção estará na loja online do IBGE. É o Brasil no centro do mundo. Então é o seguinte, você pode entrar lá na loja do IBGE, no site do IBGE tem a lojinha deles, só que ontem, como eu divulguei esse negócio aqui, esgotou os mapas. Porque esse post aqui tem quase 100 mil views ali, a galera foi lá comprar mapa, não conseguiu. Então entra lá, espera um pouquinho, de repente hoje volta o mapinha e vai ter desconto lá para comprar o mapinha, tá? Mas lembrando, a Terra é assim, ó, é assim, tá? Ela não é, olha lá, isso. Olha o que o pessoal fez, esse é o mapinha, muito obrigado, Guilherme, hoje você tá muito eficiente, cara. Eu critiquei, viu, como adianta? Ó, tá? Esse é o mapinha aí. O Brasil tá no centro, mas a Terra é assim, ela gira, tá? Mas é isso, tá tudo certo. E quando ela girar, a gente não vai cair e nem ficar de cabeça para baixo, fica tranquilo, tá? Olha, gente, não sei se vocês viram a história do homem que foi levado lá pro banco para assinar um empréstimo e ele estava morto, né? Tio Paulo, história do tio Paulo. Tadinho do tio Paulo, né? A moça levou lá, bom, o vídeo viralizou, eu acabei não mostrando aqui, mas o rolê, vocês sabem quando vocês querem ver essas notícias, Mundo Cão? Vocês sabem quando vocês querem fazer uma coisa tipo assim, é como se fosse o Datena, né? É como se fosse o Datena, mas é um pouquinho pior. Daí vocês assistem o Rolê ICL, que começa às 11h30 da manhã aqui no ICL, tá? Porque eu não mostro essas coisas aqui, porque o meu programa é um programa de nível. Mas, hoje tem uma... Então, o senhor foi levado lá no banco, para assinar um empréstimo, vocês devem ter visto esse vídeo, né, pelo amor de Deus. E o tiozinho estava morto, na cadeira de roda, e a mulher tenta segurar a cabeça dele, né, assina tio Paulo, e tio Paulo nada, né. Dizem que tio Paulo faleceu, inclusive, antes de entrar no banco, não sabemos, essa é a grande polêmica nesse momento. Muita gente fala que ele faleceu porque o gerente falou para ele a taxa de juro que ele ia ter que pagar, mas eu não acho que isso não seja verdade. Tem que esperar as investigações, mas hoje o Metrópolis tem a melhor manchete sobre esse assunto. De todas, né? Que é o seguinte. Guilherme, cadáver levado ao banco estava vivo um dia antes. Temos o Sherlock Holmes. Gente, um dia antes de ele virar cadáver, ele estava vivo. Eu acho que assim, para mim, caso solucionado, né? Tio Paulo em algum momento estava vivo. Mas na hora de assinar o empréstimo, certamente não estava vivo, tio Paulo, tá? Parabéns, pessoal do Metrópolis, muito boa essa manchete, viu? Podemos usar para tudo agora, né? Quando morreu Berlusconi, por exemplo, podia ter sido essa manchete também, né? Cadáver de Berlusconi estava vivo um dia antes de morrer, né? É sensacional, achei muito bom. Muito bem. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Terras indígenas da Amazônia registram menor desmatamento em 6 anos. O levantamento do Amazon aponta uma queda de 42% e atribui resultado positivo a políticas eficientes de proteção. Ontem eu li uma notícia que o governo vai demarcar mais 5 terras indígenas. E isso é super importante porque as terras indígenas são as terras menos desmatadas, assim, mas de longe, né? Quanto mais você demarca terras indígenas, menos desmatamento tem. Então, qualquer política que se faça na Amazônia precisa passar necessariamente pela demarcação e garantia legal, jurídica e segurança também para que essas terras não sejam invadidas por garimpeiros, principalmente lá na Amazônia. Ministro anuncia programa para renegociar dívidas de agricultores familiares. Segundo Paulo Teixeira, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar quer garantir crédito. O programa visa a renegociação de dívidas para agricultores familiares
seguindo o modelo do Desenrola Brasil. Nosso grande esforço é fazer o crédito chegar ao pequeno agricultor, aquele sem muitas posses. Um dos obstáculos para conseguir financiamento é que o pequeno agricultor, a pequena agricultora, não consegue avalista. E nós vamos construir este fundo de aval. Então, fiquem ligados aí, fiquem ligadas, porque pequenos agricultores do Brasil terão aí nos próximos meses um programa tanto para conseguir empréstimo, que é muito difícil, né? Só quem consegue é o grande plantador, que aliás o Brasil sustenta esse agro, já foi provado 1 milhão de vezes aqui nesse programa, né? Paga menos imposto que todo mundo, recebe um dinheiro com juro baixo, exportação não paga nada de imposto, manda tudo para fora, é uma mata, uma mata. Gente, vocês acham que por quê, tá? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Por que todo mundo que em algum momento está fazendo alguma mutreta tem fazenda? Já pararam para pensar nisso? Por que o Arthur Lira tem fazenda, gente? Por quê, Guilherme? Porque ele é um cowboy. Não. Guilherme, tu pode fazer um favor pra mim, cara? Tem como colocar 2 fotos de dois bois? Qualquer boi. Pega um boi no Google, pega outro boi, e daí colocar as 2 fotos uma do lado da outra. Porque eu acho que é importante essa explicação, daqui a pouquinho eu vou explicar para as pessoas. Por que as pessoas têm fazenda, tá? O movimento, o MST, propôs a troca de dívidas por alimentos produzidos, uma medida que pode contribuir para controlar o preço dos alimentos e combater a fome e a insegurança. Além da renegociação de dívidas, os movimentos sociais estão demandando uma revisão nos requisitos para a obtenção de novos créditos, visando a inclusão de agricultores com pequenas propriedades que atualmente não se enquadram nos critérios estabelecidos. Então, 2 coisas importantes para pequenos produtores: renegociação de dívida no modelo do Desenrola e também crédito mais facilitado. Tomara que isso ande mesmo. O Paulo Teixeira anunciou isso ontem, por enquanto é só anúncio e a gente vai acompanhar aqui para ver se rola. Temos a foto dos bois, Gui? Senão a gente vai passar para frente. Tá fazendo a montagem, cara. Ai, cara, o que eu faço? Eu fico parado aqui olhando para minha própria foto no Twitter, será? Não. Vou seguir a vida, daqui a pouco eu vou explicar então. CGU torna inelegível ex-presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. A Controladoria Geral da União determinou que o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, fique inelegível por 8 anos. Ele também não poderá ser indicado para cargos em comissão ou funções de confiança do Poder Executivo Federal pelo mesmo prazo. A sanção da destituição de cargo em comissão, publicada no Diário Oficial ontem, é resultado de um processo administrativo disciplinar, os famosos PADs, né? Instaurado para apurar a prática de assédio moral. Segundo a CGU, foram comprovadas condutas praticadas por Sérgio Camargo como violação de moralidade administrativa por promover demissões de terceirizados por motivos ideológicos, uso do cargo para contratar empregado terceirizado e tratamento sem urbanidade a diretores e coordenadores hierarquicamente subordinados. Ou seja, o cara era um grosseiro e um assediador, segundo a CGU, não sou eu que estou falando. O Sérgio Camargo, vocês lembram, né? Esse cara aqui, profundamente racista, que foi colocado de propósito no comando da Fundação Palmares, apenas isso, né? Cometeu barbaridades lá e agora a CGU decretou que esse fulano suma da vida pública brasileira, ao menos em parte, durante um bom tempo. 16 pessoas foram ouvidas pelo Ministério Público do Trabalho, incluindo ex-funcionários, servidores públicos concursados, comissionados e terceirizados. Os depoimentos são uníssonos, comprovando de forma cabal a situação de medo, tensão e estresse vividas pelos funcionários da Fundação diante da conduta reprovável de perseguição por convicção política praticada por seu presidente e do tratamento hostil dispensado aos subordinados. Muito bem. Olha aí, temos a foto do boi. Explicação muito rápida. Por que muita gente que está fazendo mutreta nesse Brasil tem fazenda, Guilherme? Porque é o seguinte, eu vou explicar. Você olha para o boi da esquerda e dá para ele um nome, o boi Zezinho, por exemplo. E olha para o boi da direita e dá para ele outro nome, que é o boi Luizinho. Quanto que vale o boi Zezinho e quanto que vale o boi Luizinho? Esses valores são mais ou menos arbitrários. Então você compra o boi Zezinho e fala, o boi Zezinho vale 10 mil reais, o boi Zezinho. E o boi Luizinho? O boi Luizinho vale 5 milhões de reais. Ah, é? É, tá bom. Aí alguém compra em algum leilão, por exemplo.
E aí uma dinheirama que você roubou de algum lugar, por exemplo, ela fica limpíssima, né? E aí fora isso, os impostos para quem tem propriedades rurais no Brasil são muito mais baixos do que para seres humanos como eu e você. Sabia disso? É mais fácil conseguir empréstimo, paga menos imposto, o imposto territorial é baixíssimo também, você pode pegar um monte de coisa e jogar no seu imposto de renda e dizer que é para fazenda, comprou um carro novo, não sei o que, joga lá, faz abatimento, mamatíssima. Então por isso que você, se você estiver fazendo alguma mutreta no Brasil, fica aqui a dica do Desperta ICL de hoje, compre uma fazenda. Tá bom, Guilherme? Você, quando precisar, isso, dá uma desenrolada aí, e a gente pode comprar fazenda em sociedade, inclusive, se for o caso, tá bom? Muito bem, vamos seguindo aqui. STF recebe pedido para incluir Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer em investigações do 8 do 1. PSOL usou reportagem da agência pública sobre comitiva que tenta convencer políticos do exterior de suposta ditadura no Brasil. Esses caras estão viajando pelo mundo, muito bem conectados em várias partes do mundo. Por enquanto a coisa um pouco fica ali na bolha institucional da extrema-direita, eles foram lá falar no Parlamento Europeu, tem essas mentiras que eles contam também, né? É uma sala, um anexo lá, parece que o cara está falando na plenária do Parlamento Europeu. Não é, isso é mentira. O Jamil Chad, aliás, publicou uma foto mostrando que quando eles foram falar, aspas, no Parlamento Europeu, não tinha absolutamente ninguém na plateia, estava vazio. Mas isso vai aos poucos furando a bolha. Vocês imaginem a pessoa que mora lá na Alemanha, ela nem lembra que o Brasil existe, né? A última vez que ela ouviu falar no Brasil foi quando o Ronaldinho jogava bola ainda, faz tempo, inclusive. E aí, de repente, ela vê um vídeo na internet em alemão de uma influenciadora lá e tal, falando que o Brasil vive numa ditadura. O que que ela faz? O que que o cérebro dela faz? Brasil, América Latina, ditadura. Faz muito sentido. E essa coisa começa a se espalhar. Esse é o grande risco dessa história toda, não subestimemos. A reportagem está publicada lá no iclnoticias.com.br. Coluna do Chico Sá, também lá no nosso site. Emboscada de Lira tem Eduardo Cunha para atingir governo Lula. Queda do primo no INCRA de Alagoas detona a vingança do líder do Centrão contra Lula. O homem que derrubou Dilma volta ao Congresso para prejudicar o governo. Está aqui. A gente já trouxe essa informação aqui, ó, uns 2 meses atrás, né? De que o Eduardo Cunha estava operando em Brasília usando o gabinete e os poderes da filha. Ele elegeu a filha como deputada. Opera em Brasília, recebe gente, fala com gente, frequenta gabinete, vai para um lado, vai para o outro, e conforme eu já falei aqui, inclusive também, o principal interlocutor do Arthur Lira hoje. E Eduardo Cunha está lá por vários motivos, né? Vários motivos. Mas entre eles movido também por um sentimento de vingança contra o governo petista, né? Porque Eduardo Cunha caiu em desgraça absoluta depois que pautou o impeachment da presidenta Dilma em 2016. Lá na Folha de São Paulo, oposição pressiona Lira a pautar PEC das drogas e aliados de Lula já temem derrota. A oposição ao governo Lula pressiona o presidente da Câmara, Arthur Lira, a dar celeridade à tramitação da PEC que criminaliza porte e posse de qualquer quantidade de drogas. Ela foi aprovada ontem no Senado e o governo teve gloriosos 9 votos. 9. Foi 53-9, se não me engano, a votação, né? E agora, claro que há uma pressão para que isso vire mais uma pauta bomba lá no Congresso contra o governo. Conforme eu expliquei ontem aqui, o governo hoje não tem mais do que 120 votos. O que dá para fazer com 120 votos na Câmara hoje? Absolutamente nada. Nada. 110, 115, 120 e acabou, né? Então, se a coisa andar desse jeito, esses projetos todos serão aprovados. Isso aqui sendo aprovado pode ser considerado inconstitucional. Vai estourar no STF. O STF vai ter que parar tudo para julgar esse tipo de coisa. Enquanto isso aqui está valendo, a chance de mais pessoas serem presas de modo completamente ridículo e absurdo é maior. Então você aumenta a população carcerária, você fornece mais soldados involuntários para o crime organizado. E quando o STF decidir, você aumenta o desgaste do STF com a população e a direita e a extrema-direita continuam com o discurso que temos uma ditadura do judiciário. Então vejam, não há saída para esse negócio. É uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e falar sobre isso. Falar, explicar 1000 vezes até que as pessoas entendam o que está acontecendo, né?
Após embate com Lira, governo recoloca Padilha na liberação de emendas e acirra desgaste com a Câmara. O governo recolocou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na liberação de emendas parlamentares e acirrou o desgaste com a Câmara dos Deputados. A tática para avançar as pautas do governo, segundo um líder ouvido pela reportagem, se dará agora pela liberação de emendas parlamentares, como aconteceu nessa quarta-feira. Emendas parlamentares são recursos para deputados e senadores, usam para irrigar seus redutos eleitorais como obras e projetos. Esse ano mais importante do que nunca, porque a eleição municipal é o ano em que essa galera precisa levar dinheiro para sua base. Isso foi feito por meio de uma portaria interministerial publicada na última sexta-feira, em meio ao embate entre Padilha e Lira. A medida, porém, incomodou líderes partidários e é mais um capítulo no desgaste com o Centrão, bloco informal da Câmara, né? De acordo com o texto, Padilha será, a secretaria dele, né, será informada sobre as indicações de emendas parlamentares repassadas a ministérios. O Centrão articulou no fim do ano passado um modelo de comunicação direta entre o Congresso e os ministérios responsáveis pelos repasses de cada emenda. Isso faz parte do plano de tentar esvaziar e derrubar Padilha, que cuida da articulação política do governo. Essa nova portaria, assinada por 4 ministros, o Padilha, o Haddad, a Simone Tebet e Esther Dweck, ela foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira, mas ela é de 1º de abril. A partir de agora, os ministérios que receberem os pedidos de emendas parlamentares devem encaminhar a cópia da indicação de beneficiários em até 5 dias para a secretaria comandada pelo Padilha. Ou seja, o governo está se mexendo, pelo menos assim. Se não há o que fazer, então vamos pro pau, né? Parece que é um pouco isso. Vamos ver o que acontece. Vamos lá para o UOL. Sob ajuste fiscal, a Argentina compra caças da Dinamarca por 300 milhões de dólares. A Argentina cortou grana de tudo que é lugar, educação, ajuda com aluguel, tudo que é lugar. Para quê? Para comprar uns aviãozinhos da Dinamarca. O nome disso é transferência de renda para países ricos, né? Sensacional. Você pega um país quebrado, esmaga a população, pega o dinheiro que sobrou desse achaque e bota na mão da Dinamarca. Por quê? Está precisando de dinheiro a Dinamarca. Vai mudar o que na vida da Argentina esses caças? Absolutamente nada, né? Mas tá aí. Os argentinos escolheram, votaram. E vamos que vamos. Vamos lá para o caso Marielle. Firmas imobiliárias pagaram 3,3 milhões à mulher de delegado. Empresas controladas pela gestora de ativos Brookfield transferiram pelo menos 3,3 milhões a contas de uma empresa da advogada Érica Andrade de Almeida Araújo, mulher do delegado Rivaldo Barbosa, acusado no envolvimento do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. As informações foram apuradas pela Polícia Federal com base em dados do COAF e constam do relatório final do inquérito que investigou o crime. Segundo a Polícia Federal, a consultoria Armes, que está no nome de Érica, era um meio para dissimular pagamentos destinados ao delegado. O Rivaldo Barbosa era o chefe da Delegacia de Homicídios na época do assassinato. 10 dias depois do crime foi promovido a chefe de polícia, de toda a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e segundo a Polícia Federal, ele recebeu R$400 mil para garantir a impunidade dos suspeitos de serem os mandantes, os irmãos Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão. Os 3 estão presos, né, preventivamente. Segundo o COAF, essa empresa do delegado Rivaldo Barbosa, da esposa, né, recebeu quase R$4 milhões de diferentes fornecedores entre junho de 2016 e agosto de 2020. Só que 84% desse valor vieram de construtoras ou imobiliárias controladas pela Brookfield. A empresa recebeu 256 transferências bancárias de clientes no período investigado, segundo o COAF. Desse total, 229 foram feitas por empresas controladas pela Brookfield. A Brookfield é uma multinacional canadense de gestão de ativos. Ao todo, tem mais de 900 bilhões sob gestão globalmente. No ramo imobiliário, administra 276 bilhões em empreendimentos em várias cidades pelo mundo. Ou seja, eu avisei, se começar a puxar o fio do assassinato da Marielle Franco, a coisa não tem limite. Não tem limite.
A gente tem uma janela aberta para fazer isso. Espero que o Brasil aproveite essa janela de fato, né? Gente, olha só. Vamos lá para o grande tema do dia, Guilherme. Depois que já colocamos foto de boi no programa, mapa do IBGE, roubamos o mapinha da Gabriela, aliás, bem bonitinho, né? Por que eu não tenho um mapinha desse lá no meu programa, gente? Eu tenho um estúdio só para mim, é verdade. É. O Pedro Falcão e o Jimmy. A Gabriela tem que dividir esse estúdio aqui com o William De Luca, né? A vida é assim, gente. Tem dias bons, tem dias ruins e tem que dividir estúdio com o William De Luca, né? São essas 3 categorias de dia que você tem. Mas é o seguinte, vamos lá. Recapitulando rapidamente para quem se perdeu no tempo aí, né? Alguns dias atrás, no Brasil, publicaram o Twitter Files Brasil, que seria um vazamento de e-mails trocados por funcionários do Twitter entre si, comentando e tentando traçar as linhas de defesa em relação a pedidos judiciais para derrubamento de contas no Twitter ou de posts. Resumindo, é isso, tá? Não são pedidos do Xandão. Há sim pedidos do TSE, mas tinha pedidos lá também da primeira instância, do Ministério Público Estadual de São Paulo, e etc, etc. O que fizeram os jornalistas responsáveis pelo Twitter Files? Misturaram tudo, descontextualizaram muita coisa, publicaram na internet, esse negócio se espalhou principalmente porque o Elon Musk entrou no assunto e, sobretudo, porque o Alexandre de Moraes, num domingo à noite, decidiu colocar o Elon Musk no inquérito das fake news. E aí isso se espalhou. Todo mundo fala desse negócio, a gente fez vários programas sobre isso aqui, inclusive. Eu e muitas pessoas falamos desde o começo. Ninguém aqui absolutamente é contra fazer jornalismo. Temos 2 problemas graves. O primeiro, que o jornalismo que foi feito pelo senhor Michael Shellenberger, que é um repórter e ativista estadunidense que veio para o Brasil apenas para fazer o barulho do Twitter Files, o trabalho que o Michael Shellenberger fez, até anteontem eu estava chamando de imperito, né? Um trabalho eivado de imperícias. Por exemplo, ele falou que ele falou e o Elon Musk retweetou que o Alexandre de Moraes tinha ameaçado prender o advogado do Google no Brasil se ele não cumprisse uma ordem judicial. Isso é falso. Quem disse que é falso? O próprio Schellenberger. Ele deixou a mentira se espalhar por umas 48 horas, depois fez um postzinho meio de canto ali falando que a formação era falsa. Isso e outras imperícias, né? Hoje dá para afirmar categoricamente que o trabalho feito pelo Schellenberger é uma vagabundagem, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui, fazer a classificação científica que ela é importante. O senhor Schellenberger, enquanto jornalista, também é importante deixar claro aqui, tá? É um vagabundo. A gente não tem meia palavra em relação a isso. Até 2 dias atrás eu estava falando em perícia e tal, porque eu estava querendo ser cordial, mas não tem como. A maneira como esse cara está se portando, não por ele ter feito as matérias, as coisas que ele vem falando, a maneira como ele vem se portando, os absurdos que ele vem falando em relação ao Brasil, denotam que ele é apenas um vagabundo, tá, senhor Schellenberger? O senhor pode, inclusive, usar a justiça brasileira para me processar neste caso. Pode fazer isso se desejar. Como eu vivo num país democrático, onde há liberdade de expressão e de imprensa, apesar de vários problemas que temos no Brasil, e que pessoas como eu e como vários dos meus colegas denunciam os problemas reais de liberdade de expressão e de imprensa que nós temos no Brasil há décadas, o senhor é um paraquedista vagabundo que caiu aqui ontem, foi embora e veio aqui só para ser agente do caos. O senhor não está preocupado com liberdade de expressão e nem de imprensa. Se assim o estivesse, poderia entrar em causas que são concretas no Brasil, de jornalistas que realmente sofrem perseguição pelo Brasil todo, e que há muitos, principalmente em varas de primeira instância, que é onde está a real censura no Brasil hoje, está nas primeiras instâncias.
Jornalistas como a Shirley Alves, condenada a pagar R$400 mil de multa e pode pegar até 1 ano de cadeia por ter publicado um vídeo de uma sessão, de uma sessão judicial, né? De um gravamento lá, de uma sessão judicial do caso célebre da Mariana Ferrer. Eu nunca vi o senhor Schellenberger, que vou repetir, é um vagabundo, falar sobre isso. Então veio para o Brasil fazer vagabundagem. As reportagens que eles publicaram, elas são vagabundas enquanto reportagens, claramente, qualquer editor vai pegar aquilo lá e falar, isso aqui é vagabundagem, vocês apurem direito, isso aqui hoje a gente não vai publicar. O nosso amado Chico Alves, por exemplo, o editor do nosso site, não publicaria aquilo. Não porque vai bater num, bater no outro, não, porque ele olharia aquilo e como editor experiente que ele é, ele ia falar, gente, isso aqui vocês pediram para o cachorro de vocês escrever, porque, me desculpa, tá? Tem problema de nexo causal entre as coisas aqui. Vocês estão acusando, vocês estão fazendo acusações que não fazem sentido e tratando como escândalo coisas que escandalosas não são. Meu Deus, esse procedimento está sob sigilo. Vocês ouviram 5 juristas para perguntar se o sigilo é válido ou não durante instrução criminal, por exemplo, né? Para quem já recebeu intimação da polícia, por exemplo, que já tomou o processo e teve que fazer depoimento e tal, que é o meu caso, já tomei vários processos, né? Acontece nessa vida, por conta da minha profissão, inclusive, ou já recebeu intimação da polícia, como eu recebi várias vezes. Quando você recebe a intimação, aquilo também você não sabe por que você está sendo intimado. Meu Deus, as pessoas foram intimadas e não sabem. É assim que funciona. Eu também não gosto, mas aí você vai lá, você reclama, você propõe uma nova lei, você cria um grupo político para eleger uma pessoa para mudar, mas assim, não dá para tratar como escândalo o que é cotidiano. Claro, muitas coisas cotidianas são escandalosas. Por exemplo, senhor Michael Schellenberger, pessoas morrendo ou crianças tomando tiro na cara, como aconteceu ontem em São Paulo pela polícia militar, que depois, aliás, ficou recolhendo os estojinhos de munição do chão para que não se descobrisse que foram eles, muito possivelmente, que atiraram na criança. Mas sobre isso o senhor não está interessado, porque o senhor, como eu já falei, o seu trabalho é de uma vagabundagem sem limite. Muito bem, ontem divulgaram os materiais todos. O que eu falei desde o começo? Por que é que não divulgam os materiais todos? Para que todo mundo possa olhar. Por que não queriam divulgar? Porque não queriam que pessoas olhassem. Primeiro filtraram, criaram umas histórias, deram um ar de escândalo. Eu conheço muito bem, tá, gente, o jeito que faz isso. Particularmente conheço bem. Particularmente conheço muito bem. Eu conheço como faz e eu conheço, inclusive, muitas pessoas que participaram da feitura. Então eu sei como é que é o esquema. Né? Aqui não, Guilherme. Aqui não, porque esse jogo eu sei jogar. Né? O cara pega lá um negócio, monta, dá uma espichada, dá um ar de escândalo e aí usa as palavras chocante, nojento, escandaloso. E aí, se você vai lá e começa a dissecar, não sobra nada dessa porcaria. Um deputado congressista americano, vamos colocar a coisa aqui também, o iclnoticias.com.br, aliás, acabou de publicar matéria sobre isso, tá lá no nosso site, tá? Então, assim, não é uma comissão do Congresso americano que pediu, vamos explicar aqui que é importante. Um congressista americano, que é um cara que participou do 6 de janeiro, que é um cara envolvido com golpista nos Estados Unidos. Então, assim, ele é uma espécie de, Bill Kisses, né? O Bill Kisses dos Estados Unidos, vamos explicar assim, porque as pessoas entendem, porque você fala assim, Congresso, comissão do Congresso, parece que é uma coisa séria, tá, gente? Isso aí não é uma coisa séria. Não tem assinatura da comissão. Olhem o documento que foi publicado ontem. Procurem a assinatura e me mandem da comissão. A comissão não assinou. Isso foi um pedido de informações de um congressista, que é um cara envolvido no 6 de janeiro, que é a tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos, que aliás deixou uma pessoa morta pelo caminho e várias pessoas presas, inclusive pessoas presas com mais de 20 anos de condenação. Vejam como o Brasil é uma ditadura, né? Lá aconteceu exatamente a mesma coisa. Tá bom? Este congressista, numa tabelinha combinada com o Twitter,
porque ele tem feito isso reiteradamente nos Estados Unidos. Ele é o mesmo congressista que vem alimentando o Twitter Files nos Estados Unidos, tá? Então, tem um deputado nos Estados Unidos que pegou essa mamadeira de piroca chamada Twitter Files, beleza? E está trabalhando em cima dessa mamadeira de piroca, porque lá também tem os Nicolas, lá também tem os Gustavo Geyer, lá também tem os Bia Kisses, lá também tem as Carla Zambelli. Tem pra caramba. Esse é um deles. Entenderam, então? Não é Congresso americano, gente. Não é comissão. É isso. É um Zambello. É um Carlos Zambello que pediu essa porcaria lá. O Twitter mandou vários documentos para esse congressista. Há, inclusive, dúvidas importantes, e eu quero ver os desdobramentos nos próximos tempos, se o que o Twitter fez é legal. Eu falei com algumas pessoas antes de dormir e, aparentemente, o que o Twitter fez, pegar decisões das cortes brasileiras. Twitter é uma empresa instalada no Brasil, tá? Pegar decisões da corte brasileira, dessa empresa instalada no Brasil, enviar para um governo estrangeiro e esse governo estrangeiro tornar essas decisões públicas. Isso, aparentemente, é crime. A gente vai ver os desdobramentos nos próximos tempos. Mas, para além disso, vamos lá. O que é que tem nesses documentos? São várias decisões tomadas pela Justiça brasileira, principalmente pelo TSE, tá? As do TSE são assinadas pelo Alexandre de Moraes, porque ele era o presidente do órgão. Se fosse outro assinaria. Então não dá para se encarar como decisões do cara, acordou de manhã e resolveu tomar uma decisão. Tá? São todas as decisões que o tribunal tomou e notificou o Twitter? Não sabemos, porque quem está vazando esses documentos é o Twitter. Então a gente não sabe se são todas. Pode ser que eles tenham escondido coisas cabeludas, por exemplo, de pedidos de remoção de conteúdo ou derrubamento de contas do Twitter e não tenham mandado para esse congressista americano? Pode. É possível? Claro. Seria lógico, partindo de quem partiu, por exemplo, o senhor Elon Musk? Sem dúvida nenhuma, que é outro vagabundo. Então vamos partir do princípio que, eventualmente, não é tudo que está ali. É o que eles escolheram. Tá? Mas, mesmo se fosse tudo, o que é que tem lá dentro então? Vamos lá. O que é que tem dentro dessa documentação que o Twitter, sob o pedido do Carlos Zambello americano, mandou para o Carlos Zambello e o Carlos Zambello ontem soltou para o mundo? Documento de mais de 500 páginas, 541, se eu não me engano, páginas. Tem o tamanho aqui, Folha de São Paulo. Não tem o tamanho. Que ótimo. Tá bom. Mas, se não me engano, são 541 páginas. E o que tem lá dentro? Várias decisões de remoção de conteúdo ou derrubamento de contas no Twitter. Decisões essas tomadas pela Justiça brasileira. Beleza? E aí eu fui lá pesquisar, olhar, tá? Tem vários pedidos de remoção que no pedido de remoção não há a sustentação do motivo e são sigilosos. E isso é plenamente legal no curso de uma investigação. Vou dar um exemplo simples. Mas como assim é legal? Vocês imaginem se um perfil, por exemplo, está divulgando pedofilia na internet. Tá bom? Você vai lá e informa a rede social para que ela tire aquilo imediatamente do ar e você mantém aquilo sob sigilo e não dá os motivos por quê? Porque você não quer que o notificado, que seria o dono da conta, comece, por exemplo, a desaparecer com provas, apagar posts, apagar a conta, derrubar a conta por ele próprio, derrubar a conta e criar outra conta com o mesmo IP, sem dar tempo da justiça agir e conseguir descobrir que IP é aquele e de antemão já bloquear que aquele mesmo IP, que é o endereço da internet, da casa da pessoa, possa criar outras contas. Faz sentido para vocês ou não faz? Ou vocês prefeririam que a justiça avisasse o pedófilo? Faz algum sentido isso, gente, no decurso de uma investigação?
As motivações serão dadas a posteriori e a pessoa vai poder se defender. Ela saberá as motivações depois, no curso do processo, não no curso da investigação. Isso é plenamente normal no ordenamento jurídico brasileiro e mundial, inclusive. É assim nos Estados Unidos também. Tá? Número de perfis bloqueados no Twitter no Brasil nesse período aqui dos documentos. 150 perfis. 150 perfis bloqueados no Brasil nesse período do Twitter. Número de perfis bloqueados nos Estados Unidos pela justiça americana, estadunidense, por conta do 6 de janeiro, 150 mil perfis. Então é o seguinte, eu comecei a ler esse negócio e comecei a achar o Alexandre de Moraes meio mole. Tava meio mole, ministro. 150 só. Os gringos bloquearam, derrubaram 150 mil perfis. Mil perfis do Twitter nos Estados Unidos. O Brasil derrubou 150? Quanto que dá isso? É 1%, Guilherme? É menos, né? É 150, 1.500, 15 mil. Não, é 0,1%. 0,1%. O pessoal do chat pode me corrigir aí. E aí vocês se perguntam, tá, mas o que tem lá dentro? Eles derrubaram a conta porque as pessoas estavam chamando o Alexandre de Moraes de feio? Será? Será que derrubaram a conta das pessoas ali porque estavam chamando o Alexandre de Moraes de cabeça de ovo? Será que foi por isso? Será que derrubaram as contas das pessoas que estavam ali no Twitter porque elas estavam chamando o Alexandre de Moraes de bobão? Aí eu fiz o favor de ler o documento. Li ontem, todas as 500 páginas. Tem bastante coisa interessante ali. Sugiro que vocês leiam. Agora que está tudo liberado, eu separei duas coisas aqui importantes que já estão publicadas lá no iclnoticias.com.br, aliás. Primeira coisa, Twitter Files. Vamos lá. Aqui, ó, publiquei no meu Twitter ontem, para fazer rapidão, né, para a gente também ir lá e já criar um assunto. É 0 ponto, então não sei o que. Então o Alexandre de Moraes derrubou tipo 0,001% do número de contas no Twitter que os Estados Unidos derrubaram depois do 6 de janeiro. Tá mole demais. Ô, doutor, vamos trabalhar, doutor. Pelo amor de Deus. Eu li. 541, se eu não me engano. Li todas. Você é testemunha, Guilherme, porque 1h30 da manhã eu tava mandando mensagem no grupo do Zap do ICL. Vamos lá para 2 casos, para a gente entender o que tem ali então? Bora lá. E leiam o documento, está público, está lá no Twitter. Baixem, leiam o documento. Caso número 1, o Alan dos Santos, famoso jornalista, blogueiro, ativista, chamem como vocês quiserem, né? De extrema direita, criado no seio da falange ultradireitista da Igreja Católica, foragido hoje nos Estados Unidos, tem uma ordem de prisão contra ele, emitida pela justiça brasileira, teve sua conta derrubada no Twitter. Motivo descrito nos documentos que o próprio Twitter mandou para o Carlos Zambello lá nos Estados Unidos. O Alan dos Santos foi pego ligando, com seu telefoninho, ligando diversas vezes para o telefone pessoal do ministro Alexandre de Moraes, usando com o ministro palavras agressivas e de ordem e, aspas, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e da sua família. Diz o relatório enviado ao Congresso americano que o telefone do ministro Alexandre de Moraes foi vazado na internet. Foi vazado na internet, nós já vimos pela apuração que saiu ontem, matérias que saíram ontem, por um grupo, Guilherme, de neonazistas. Um grupo de neonazistas, tá? Não estou usando nenhuma hipérbole aqui, um grupo de neonazistas, né? Pessoa que gosta do senhor Bigodinho da Alemanha. Então, o telefone do Alexandre de Moraes foi vazado por um grupo de neonazistas, os dados do ministro e da sua esposa foram vazados na internet, e o Alan dos Santos, ele fez
diversas ligações para o telefone do ministro para falar coisas que a gente não pode falar aqui para o ministro. Vocês possam imaginar. Agressões e ameaças, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e da sua família, diz o documento enviado pelo Twitter para o Carlos Zambello nos Estados Unidos. Pergunto, será que deveríamos derrubar essa conta? Essa pessoa parece um criminoso para vocês? Ou parece assim uma flor de pessoa, um amor? Né? Nossa, que injustiça derrubarem essa conta. Não tinha que derrubar essa conta só não, esse cara aqui tinha que ter prisão preventiva decretada, porque isso aqui claramente é ameaça. Ameaça. O que passaria pela cabeça de vocês se vocês recebessem dezenas de ligações da mesma pessoa xingando e ameaçando você e a sua família? Esse é um dos casos. Tá aqui a documentação para quem quiser ler. Tá tudo aqui. Eu publiquei no meu Twitter, mas vocês podem ir para lá, para o iclnoticias.com.br, porque já está publicada a matéria no site. Segundo caso. Por que derrubaram as contas do Gustavo Gayer, da Bia Kicis e do André Fernandes, os deputados? Por que derrubaram? A Justiça Brasileira pediu o bloqueio das contas de Twitter em redes sociais da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Atenção. Uma entidade que alimentou Gustavo Gayer, Bia Kicis e André Fernandes com a mais famosa fake news espalhada no quente das prisões do 8 de janeiro, e vocês vão lembrar disso porque a gente vai mostrar foto aqui, inclusive. Essas 3 contas de parlamentares, alimentadas pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, e não é a OAB, não é, é a OACB. Eles divulgaram, essa Ordem dos Conservadores, alimentando os deputados divulgaram a farsa daquela senhorinha que tinha morrido, lembram? Ai, morreu uma senhora idosa aqui no 8 de janeiro, quando prenderam, lembra quando prenderam a galera, levaram todo mundo lá para a academia da Polícia Federal? Mais de 1.000 pessoas. Aí os deputados foram lá denunciar os maus tratos, não tinha comida, não tem água, não tem nada, e em um determinado momento ali começaram a divulgar a história que tinha morrido uma idosa na Polícia Federal. Sem água, sem comida, morreu. Era mentira. Aquilo foi usado para comprovar a tortura, né, que acontecia na Polícia Federal. Para dar credibilidade à história, esses 3 parlamentares usavam a sigla da OAB, não da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. A Bia Kicis, o Gustavo Gayer e o André Fernandes falavam: a OAB acabou de confirmar que morreu uma senhora aqui no acampamento. Isso se espalhou pelos grupos de Zap e, obviamente, continuou jogando gasolina no fogo do golpe. O que é que fez o TSE a pedido da OAB verdadeira? A Ordem dos Advogados do Brasil verdadeira pediu para que o TSE derrubasse a conta no Twitter dessa Ordem dos Advogados fake. E assim foi feito. E assim foi feito. Alguém acha que isso aqui é um abuso, um absurdo, que está protegido pela liberdade de expressão? Não posso imaginar. A história é a história dessa senhorinha aqui, lembram? Ó? Aqui, ó. É falso que idosas detidas morreram no ginásio da Polícia Federal. Essa senhorinha aqui, ó. A sobrinha dela, aliás, se manifestou nas redes sociais, publicou um vídeo logo depois, tá aqui o vídeo, ó. Vamos tocar aqui? Dá um gás no nosso volumão aí, ô Guilherme. Bora lá, ó. Olha aqui, ó. Ótimo dia pra gente, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje eu acordei com o meu direct bombando de notícias que estão pegando a foto da minha avó e falando fake news, né? Falando que ela morreu num campo de concentração, coisas de política. Eu apaguei o post dos stories anterior, porque eu não quero meu arroba envolvido nesses posts. E estão marcando muito meu arroba lá. Então, por favor, se vocês verem, apenas denunciem. Tá bom? Eu tô muito chateada, muito mesmo. A foto da minha avó, o banco de imagens da foto da minha avó, não dá direito ao uso indevido. Já lutamos uma vez contra isso, né? Que colocaram a foto da minha avó no totem em São Paulo, falando que ela foi morta vítima de Covid. Isso foi em 2019. E
E agora de novo, né, numa fake news porca, nojenta, e eu tô tentando, e viralizou em tudo, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no WhatsApp, tá no TikTok, tá em tudo. Muito bem. O que fizeram então esses deputados, Bia Kicis, André Fernandes e Gustavo Gayer, segundo a neta da senhora que foi envolvida nessa história, aliás, envolvida 2 vezes, usaram a foto dessa senhorinha para 2 mentiras, dizer que ela tinha morrido de Covid e dizer que ela tinha morrido lá nas dependências da Polícia Federal. Uma fake news porca e nojenta. Pergunta, qual direito tem que ser assegurado nesse caso aqui? O da Bia Kicis de fazer uma fake news porca e nojenta, usando falsamente o nome da OAB. Depois o que fizeram, Guilherme? Pediram desculpa, né? Não era a OAB, era a Ordem dos Advogados Conservadores. Confundiu coisa nenhuma. Fazem de propósito, porque a OAB dá um peso para a história da idosa morta que nunca morreu, que nunca aconteceu. A notícia se espalha e depois faz um pedido de desculpas que não chega em 1/1000 das pessoas que chegou a coisa que fizeram depois. Então, gente, para acabar o programa, é isso o que tem lá nos documentos que foram liberados agora. Por que é que preferiram fazer toda uma algazarra e uma vagabundagem antes de liberar os documentos? Porque o objetivo era fazer algazarra e vagabundagem. Foi feito e, aliás, funcionou muito bem. Muito bem. Parabéns. Enquanto golpe de marketing foi muito bom, né? A gente não está lidando com qualquer pessoa, estamos lidando com um cara que tem no banco mais dinheiro do que o PIB da Argentina. Então, assim, não há problema nenhum, gente, a gente falar que o Elon Musk deu um nó na democracia brasileira e conseguiu empurrar a agenda extremista dele na última semana. Aconteceu isso mesmo, a gente não está falando com o Zé Ruela. A gente está falando com um dos caras mais poderosos do mundo. Dono da plataforma, que vai lá, aperta uns botões e faz com que os posts mentirosos do senhor Schellenberger e dos outros jornalistas aqui do Brasil tenham muito mais alcance do que os nossos. Aliás, ontem me tiraram o verificado aqui, ó. Viu, Guilherme? Sumiu o meu verificado aqui, ó. Sumiu. A galera me avisou, não tinha visto também não. Curioso, né? Perdi 2.000 seguidores. Eu tô com 416 mil aqui, tava com 418 e pouquinho. 2.000 seguidores foram embora e sacaram o meu verificado. Fui assaltado pelo dono da plataforma que roubou o meu verificado. Tá bom? Então tá explicado, né, gente? Ó, daqui a pouquinho eu vou estar lá no ICL Notícias primeira edição, a gente vai falar muito mais sobre isso aqui também. Vou estar lá debatendo com os meus amados, queridos colegas. Vou só descer, tomar uma aguinha, dar um tempinho e estarei ao vivo no estúdio com a galera daqui a pouquinho, tá bom? O programa está começando. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Um beijo e tchau. Che Guevara não foi apenas um homem. Ele se tornou um símbolo mundial de esperança, de mudança, de revolução. Sob a sombra do capitalismo selvagem, opressor, Che Guevara e seus amigos ergueram em Cuba a bandeira da luta pela resistência, pela justiça e pela solidariedade. Graças à visão e à ação do Che, inspirada no socialismo, a sua voz continua ressoando pelas ruas de Havana e para além dos mares cubanos, moldando a história de muita gente no mundo, sobretudo os jovens. A Leida Guevara é médica, pediatra, é argentina e cubana ao mesmo tempo, filha do Che, e ela faz numa entrevista exclusiva e inédita com Eduardo Moreira um relato sobre o legado de seu pai, sobre a importância da mensagem de Guevara para o mundo atual. Vai ser domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite. Não fique de fora, garanta sua vaga para assistir Guevara até a vitória sempre. Vamos manter essa ideia circulando no mundo de hoje. No Em Detalhes de hoje, a gente fala sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça de derrubar os afastamentos dos juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira da Operação Lava Jato.
Como é que fica agora Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que também fizeram parte da Operação Lava Jato? Tudo isso eu conversei com o advogado criminalista Bruno Salles Ribeiro para entender melhor como é que vai ficar toda essa história daqui para frente. É hoje, a partir das 10h30 da manhã. Não perde, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero.